Boa noite, bom dia ou boa tarde, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast. Bem-vindos ao Johncast, esse é o meu canal Mister John e claramente eu sou o Mister John. Antes de irmos para o nosso tema de reflexão aqui na nossa conversinha gostosa, gostaria de deixar um aviso, tá, pessoal? Então, seguinte, eu ainda não tenho microfone, não tenho formas de isolar os barulhos externos, então é possível que vocês escutem os sons do bairro, os sons da vida das pessoas vivendo, motos, cachorros latindo. De vez em quando pode ser que alguém berre na minha rua, que é usual, inclusive. Entende? Pessoas fazendo karaokê, sei lá, entende? Os sons do bairro, já que eu não moro numa montanha. E sobre isso eu peço apenas que vocês ignorem e foquem na minha voz. Vai fortalecendo o canal que futuramente eu compro um microfone e a gente resolve essa questão. Bom, recado dado, vamos para o nosso tema de discussão. Vamos para o nosso tema de discussão e o tema é: você está disposto a sustentar o desconforto de proteger a sua autenticidade? Olha que tema bonito, que lindo que ficou esse título. Então é o seguinte, nesse podcast eu sempre vou contar vivências que são, que foram, que foram, enfim, não importa. O tempo verbal agora é o que menos importa. Reais para mim. Então, ou será algo que eu vivi, ou que alguém próximo a mim viveu e que aquilo, de uma certa forma, me deu uma lição. Eu sou uma pessoa, particularmente, que sempre teve muita dificuldade em colocar limites nas pessoas. E isso por diversos fatores, aonde eu não vou poder aprofundar aqui, senão eu vou perder o foco do tema, entende? Mas eu sou uma pessoa que sempre teve grandes dificuldades em estabelecer fronteiras, estabelecer limites. Depois do meu processo na terapia, que é um processo que ainda está em andamento, então eu ainda faço terapia, já tem mais ou menos uns 3 anos, isso melhorou bastante, bastante. Mas ainda é uma questão para mim. Recentemente, nessa semana, para ser mais específico, agora hoje é sexta-feira santa, então isso ocorreu foi na quarta-feira. Na quarta-feira, aconteceu um episódio comigo extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. E eu queria muito dizer aqui que eu cortei, que eu impus limites, que eu hablei mesmo e me defendi. Mas a verdade é que eu não fiz isso. Eu fiquei tão desconfortável que eu não consegui me localizar ali, me posicionar, digamos assim. Eu fiquei meio desnorteado com a situação, entende? E nem é algo assim, digamos, tão. Digamos, eu poderia falar agressivo ou violento, mas que para mim foi desconfortável. Então é importante porque aquilo mexeu comigo de uma forma negativa, e é o seguinte, né? Eu não. O que o outro faz é uma questão dele, mas como eu me sinto já é uma questão minha. E é isso que eu vou trazer aqui para nossa conversinha gostosa. Eu estava no trabalho, inclusive eu tenho dois trabalhos, tá? Podem me chamar de Julius. Eu sou professor de inglês, mas eu ainda preciso trabalhar com algo que eu não gosto, que é atendimento ao público. Eu ainda preciso desse trabalho por fora e eu faço esse trabalho ali no meio período, digamos, 6 horas, em uma determinada empresa da minha cidade. É, e o que ocorreu foi o seguinte: houve um momento ali no finalzinho da tarde, aproximadamente umas 4 horas, eu fui fazer a minha boa pausa, um momento de respiro,
Quem trabalha com atendimento ao público sabe como é precioso cada minuto de intervalo. E quando eu cheguei ao espaço do refeitório, algumas pessoas que, digamos assim, eu tenho um certo contato, uma certa cordialidade, me avistaram e me chamaram para poder comer com eles ali, me sentar à mesa com eles. O espaço do refeitório nessa empresa é um espaço incrível, uma empresa muito grande. Então é um espaço muito, digamos assim, muito bom, de fato, para se estar. Há diversas mesas, puffs, enfim. E aí eu peguei o meu pãozinho humildemente, com o meu café com leite, fui me sentar com eles, que eles haviam me chamado. Quero deixar bem claro, tá? Não são meus amigos. Eu estou nessa empresa relativamente há pouco tempo, 7 meses, e eu até desenvolvi ah, uma amizade nessa empresa que, assim, eu pretendo levar para a vida, mas não era o caso dessas pessoas. Assim que eu me sentei, e as pessoas começaram a me cumprimentar, perguntar como está o dia, como foi a semana, uma dessas pessoas, a qual daquele grupo, a pessoa que eu tinha menos contato, começou a me fazer perguntas extremamente invasivas, a qual eu não dei intimidade para ela em nenhum momento. Ela virou para mim, sem nenhum contexto, sem nenhum aviso, e perguntou se eu namorava. E eu não namoro. Eu não namoro. E essa é uma escolha minha, porque eu estou com a minha energia, com o meu foco em outras questões da minha vida. E eu não estou procurando por um namorado no momento. Não quero, não estou interessado. Nesse momento, não. Eu pretendo sim namorar, mas futuramente, quando for da minha decisão pessoal. E ela me perguntou isso, me perguntou se eu namorava, assim, totalmente fora de contexto. E eu falei, não, eu não namoro. Aí ela me perguntou assim, nossa, mas por que você não namora? E aí eu me senti ainda mais incomodado. Pode parecer perguntas muito banais para se incomodar, mas eu penso o seguinte, tá? Nas relações humanas, existe uma coisa chamada intimidade. E se eu não dei essa intimidade a você, não é o seu direito atravessar esses limites. Compreende? Eu acredito que você, ouvinte, não se sentiria muito confortável se uma pessoa que você no máximo troca um oi, um bom dia e tem conversas profissionais começasse a se meter na sua vida pessoal. E se você dizer, John, eu não me importo, legal, legal, é você que não se importa. Mas isso não serve de parâmetro para dizer que as outras pessoas não deveriam se importar. Eu me sinto hiper incomodado com pessoas inconvenientes. Eu detesto pessoas inconvenientes. Eu detesto. Eu fujo delas igual o diabo foge da cruz. Detesto. Pois bem, ela me perguntou o porquê e eu simplesmente disse: eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. E detalhe, como se eu tivesse que dar satisfações a ela. E eu não tinha. Eu não tinha que dar a menor satisfação para ela. Só que as duas perguntas anteriores dela me deixaram tão. Foi tão inesperado que eu não consegui me defender. E eu fiquei naquela posição, assim, de digamos, vulnerabilidade, apenas respondendo as perguntas com a verdade. Porque tudo que eu respondi é a verdade. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo para isso. Gente, eu tenho 2 empregos. O meu primeiro aluno é 7 horas da manhã. Eu ainda trabalho numa empresa externa. O meu último aluno é 10h30 da noite. Então eu tenho que balancear. Quem é professor sabe que ser professor não é fácil. Eu tenho 10 alunos para tomar conta, ou um pouco mais que isso. Agora não está me falhando o número de cabeça, acho que são 10 mesmo. Eu tenho 10 alunos para tomar conta e eu ainda trabalho presencialmente em uma empresa. Em dois departamentos distintos. Um que é a educação e o outro que é o atendimento ao público. Eu estou exausto, física e mentalmente, tentando sobreviver equilibrando os pratos. Entendeu? Gente, a minha voz tá um pouco falha. A minha voz tá um pouco falha, mas eu não quero parar agora, então vai assim mesmo. E aí eu falei, eu não tenho tempo. E ela virou pra mim,
retomando a história. E ela virou pra mim e me falou, por que você não baixa um Tinder? E eu me senti, assim, um bicho de zoológico. Porque eu estava à mesa, com todo mundo olhando pra minha cara, vendo ela fazer o interrogatório, me observando ali responder como se fosse um experimento de estudo. E eu não, gente, infelizmente, eu não consegui, naquele momento, eu não consegui seguir o conselho da nossa mamãe Isabela. Quem não conhece Isabela, coloca no TikTok, depois volta aqui e me conta. Ela é simplesmente maravilhosa, simplesmente necessária. Porque a Isabela, ela tem uma fala sobre esse tipo de situação que é cirúrgica, que é sobre você. Eu não vou me recordar exatamente as palavras, mas contextualizando, seria sobre você não segurar o desconforto que o outro não se preocupou em colocar você. Então, se eu tivesse ali conseguido ser um discípulo de Isabela, maravilhosa, beijo, Isabela, eu teria devolvido aquele desconforto para ela, que era o certo a se fazer. Ah, mas era o certo? Era. Era o certo a se fazer. Era o certo a se fazer. Porque ninguém tem o direito de colocar você em situações desconfortáveis. E se aquela pessoa não teve o senso, não pensou na hora de colocar você em uma situação desconfortável, eu não vejo por que você tem que pensar, ficar segurando, ficar temeroso, ficar hesitante em devolver aquele desconforto para ela, porque as nossas ações, elas geram consequências. Entende? E como diz o famoso ditado, quem fala o que quer, ouve o que não deve. Mas infelizmente naquele momento ali, eu não consegui fazer nada além de passar por aquele desconforto, passar por aquele momento e ficar ouvindo aquela pessoa inconveniente dizer sobre como eu sou jovem e ela querendo dizer pra mim sobre como eu deveria curtir a minha vida. Infelizmente. E agora a gente vai entrar aqui, agora que eu contei aqui a minha história, a minha experiência, a gente vai, digamos assim, aprofundar no cerne da questão aqui, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma amiga que vai ouvir esse podcast. Carol, esse momento é seu. E eu conheci a Carol na empresa anterior que eu trabalhei, que também era atendimento ao público, esse karma que eu tô lutando com todas as forças para me livrar. Eu conheci Carol nessa empresa anterior. Eu não me lembro muito bem como a nossa amizade começou, mas que bom que começou, porque foi simplesmente uma das melhores coisas que me aconteceu nesses últimos anos da minha vida, que foram infernais, tema para outros casts, tá? E uma coisa que me chamou muita atenção em Carol é que ela tem algo que é magnético, que prendia a minha atenção, que é um traço de personalidade que eu admiro muito. E eu sei por que, que eu admiro, não é algo que eu preciso fazer um autoquestionamento, uma análise para poder desenvolver, para poder dissolver esse mistério. Eu admiro muito esse traço de personalidade, esse comportamento, porque é algo que eu quero para mim. Então eu admiro ao ver isso no outro, que é, gente, Carol é assim. Pensa numa pessoa, pensa numa pessoa que é assim, um exemplo, um exemplo de autodefesa, de colocar limites, de dizer o que pensa. E quando eu digo dizer o que pensa, eu não estou falando daquelas pessoas que abrem a boca sem propósito nenhum, sem nenhum filtro, e fala, digamos, e comete sincericídio. Não, eu estou falando de uma pessoa que faz isso de forma adulta. Porque vocês não conhecem Carol. Eu conheço Carol. Carol, se ela está numa mesa almoçando com um grupo de pessoas e aquelas pessoas estão, digamos, fazendo certos comentários que não são legais, falando coisas
que não são boas de se ouvir e elas estão concordando entre si, Carol não hesita pelo fato dela estar, digamos, sozinha naquele posicionamento, ela não hesita em discordar. Entende? Ela não hesita em discordar. Ela não tem o menor problema de se retirar de locais, situações, relações a qual ela não está confortável. Ela não tem, a sobrancelha dela nem se move, entendeu? O não pra ela é como um bom dia. O não pra ela é assim, entende? É como respirar. E eu sempre admirei muito isso, porque eu sempre quis ser essa pessoa. E não é que eu não seja de forma nenhuma. Eu já, sim, diversas vezes, depois do meu processo de terapia, eu diversas vezes tive atitudes incríveis por mim de colocar limites nas pessoas, de falar: eu não admito que você me trate assim. Eu não vou tolerar isso. Entretanto, essa esse John que eu estou construindo é esse o ponto. Eu ainda estou construindo. Então eu às vezes me pego nas minhas vulnerabilidades anteriores. Eu me pego nas minhas questões anteriores. Entende? De não de de passar pelo desconforto, de me sentir mal, porque eu fico com medo de colocar aquela pessoa numa situação de desconforto, sendo que ela não teve esse mesmo medo quando ela fez contra mim. Gente, o cachorro da vizinha começou a latir, tá? Mas assim, com 17 minutos de cast, vai assim mesmo. Eu sinto muito. Desculpa aí, mas é como eu expliquei lá no início do áudio, tá? Sem microfone, eu não moro numa montanha. Vamos voltar aqui pra história porque eu facilmente perco o foco. Já perdi, inclusive. Mas enfim, retomando. Então, eu às vezes eu me pego nessa questão. E tudo bem, porque a evolução, eu acredito que a transformação, a evolução, ela não tem que ser linear. Então é totalmente natural você começar a construir um hábito, um comportamento, uma cultura saudável e de vez em quando você não conseguir manter aquela linha e você se vê retomando comportamentos da sua versão pré-evolução, antes da evolução. E eu entendo isso, tanto que eu não me culpei por não ter me defendido, eu não me culpei por ter permitido aquela situação, porque a verdade é que eu permiti. Nada disso, eu não, a terapia me trouxe isso. Então eu tive compaixão por mim mesmo, eu fui gentil com a minha humanidade e, e resolvi isso internamente, certo? Mas, é, o seguinte, falando sobre Carol, quando a gente vê esse tipo de personalidade, nós nos sentimos muito admirados, porque pessoas fortes admiram. Mas sabe algo que talvez você não tenha parado para pensar? No, digamos assim, no segredo dessas pessoas? Elas estão dispostas a sustentar o fato de que elas vão desagradar pessoas. Entende? Esse é assim, é por isso que Carol é assim. E não que ela tenha me dito, entende? Mas é porque isso, gente, é lógico, é lógico. Uma pessoa que é autêntica, uma pessoa que se defende, uma pessoa que não permite ser colocada em situações desconfortáveis, uma pessoa que não dá moral pra folgado, porque gente folgada, gente inconveniente, tem que, ó, tchuf, 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 corte rápido, já entenderam, né?
Gente folgada não tem que ter moral, entende? Naquele momento que eu passei, eu deveria ter congelado a minha gentileza, que eu sou uma pessoa muito gentil, e em trocentas milhões de vezes isso é usado contra mim. Eu deveria ter congelado a minha gentileza, congelado a minha simpatia, a minha cordialidade, a minha empatia e respondido essa ordinária. Espero que ela escute esse podcast quando eu ficar famoso. E respondido essa ordinária como ela merecia. Que é, olha, eu não me sinto confortável de ter essa conversa com você. E a forma que ela fosse se sentir em relação àquilo, na frente das demais pessoas, era uma questão dela, era um problema dela. Ela ia ter que lidar com aquilo. Porque aquilo era a consequência da atitude dela de me colocar em uma situação desconfortável. Entretanto, eu não fiz isso. Carol faria isso sem pestanejar. Porque pessoas como Carol, eles eles tomaram essa decisão, que é, eles tomaram a decisão de sustentar o fato de que eles vão desagradar pessoas, de que eles vão incomodar pessoas, sabe? Entende? Eu tenho o problema, gente, que a minha memória, assim, ela é complicada. A minha memória é complicada. Mas enfim, eu ia fazer uma citação aqui de uma outra amiga, só que eu esqueci a frase dela, então vamos deixar como está aqui, porque eu sei que eu tô arrasando no discurso, senão eu vou começar a ficar confusa e eu perco o foco. Já falei que eu perco o foco facilmente, né? Eu tenho, assim, eu tenho a concentração de uma mosca. Mas enfim. Então, esse cast de hoje que eu mostrei aqui pra vocês essa vulnerabilidade que eu ainda estou lidando, que eu ainda estou resolvendo, digamos, construindo, lidando com isso no processo terapêutico, eu sei que provavelmente você que está me ouvindo ou tem questões parecidas, ou já teve, ou conhece alguém que tem, mas eu sei que esse tema ele é muito comum para várias pessoas, para milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Ele é muito comum. Gente, o que mais tem é pessoas que não sabem colocar limites nos outros. A gente não precisa ser um grande gênio, a gente não precisa ser um grande gênio para poder saber disso. É o que mais tem. É o que mais. Gente, é o que mais tem. Entendeu? É o que mais tem. Então, eu vou finalizar esse cast. Eu vou finalizar esse cast com essa frase. Vamos fazer um combinado? Você e eu? Vamos tomar uma decisão? Ela vai ser muito difícil, tá? E vai ser difícil pra mim também, porque inclusive eu acabei de contar a minha história. Vamos fazer um combinado aqui, você e eu? A decisão que nós vamos tomar é essa. Nós não vamos nos sentir constrangidos de constranger pessoas que não se preocuparam em nos constranger. Gente, meu português foi com Deus, tá? Meu português foi com Deus, eu sou professor de inglês, mas o meu português, ele assim, a nota dele é dó. Eu sou muito bom escrevendo. Eu escrevo bem, mas para falar, ainda mais que eu falo muito rápido, então eu falo muita coisa errada. Mas a gente vai fechar com essa frase, beleza? Nós não vamos nos sentir constrangidos de constranger pessoas que não se preocuparam em nos constranger. E aqui eu finalizo com vocês. Fiquei tão feliz de estar aqui nesse momento para a gente ter essa conversa gostosa. Se você gostou desse Johncast, deixa nos comentários, tá bom? Não guarda pra você, compartilhe. Compartilhe as coisas boas, porque já tem tanta gente ordinária, tanta gente
Tem tanta gente bosta no mundo que nem pensa antes de compartilhar merda, de expor ódio, de dizer comentários desnecessários. Vocês já repararam que as pessoas que só têm coisa podre pra dizer, elas dizem? Então, quando nós temos coisas boas pra dizer, é legal a gente dizer também, tá? Então, se você gostou desse Johncast, deixa aqui no comentário. Curte, se inscreve no canal, compartilha e eu vejo vocês no próximo cast. Kisses, kisses, kisses. Bye, bye.